Hoje vamos fazer vários rolinhos de pizza bem saborosos. É uma receita fácil de fazer e perfeita para confraternizar com a família ou com os amigos. Para fazer a massa, vamos precisar de 2 colheres de sopa de açúcar, 300 ml de água levemente morna, 75 ml de óleo. Vamos colocar também 5 gramas de fermento biológico seco. E em seguida, precisamos mexer os ingredientes para hidratar o fermento. Feito isso, podemos começar a adicionar a farinha de trigo aos poucos. E sempre que colocar a farinha, precisa misturar todos os ingredientes com a colher ou com as mãos higienizadas. Aqui eu separei o total de 500 gramas de farinha de trigo tradicional tipo 1 para fazer a receita. Pode acontecer de utilizar toda a farinha de trigo ou então sobrar um pouco para continuar trabalhando na massa. Antes de adicionar mais farinha, vamos colocar 1 colher de sopa rasa de sal e voltar a misturar os ingredientes. Vamos continuar adicionando a farinha de trigo aos poucos e assim que chegar no ponto que fica difícil de continuar mexendo com a colher, podemos transferir a massa para a bancada devidamente higienizada para sovarmos por 5 a 7 minutos. Enquanto a massa estiver grudando demais na bancada e nas mãos, continue adicionando a farinha de trigo sempre aos poucos. É muito importante sovar a massa com atenção presente no que está fazendo, com calma e observando tanto a textura quanto a consistência da massa. Hoje eu vou precisar de usar as 500 gramas de farinha de trigo na massa, então tenha sempre um pouco mais de farinha sobrando para poder abrir a massa e enfarinhar as assadeiras. Olha, o ponto da massa é esse: levemente pegajosa, macia, lisa e elástica. Vamos deixar a massa no formato de uma bola e colocar dentro de um refratário enfarinhado. Tampe e deixe descansando por 30 minutos dentro do forno desligado. Depois de 30 minutos, podemos retirar a massa do descanso e transferir para a bancada enfarinhada. Vamos fazer algumas dobras na massa e deixá-la no formato de um rolo para dividirmos ao meio. A massa que não for abrir no momento, reserve dentro do refratário tampado para não ressecar. Para abrirmos a massa, vamos precisar de enfarinhar a bancada e o rolo para facilitar o manuseio da massa. Vamos abrir a massa no formato retangular e com uma espessura de aproximadamente 2 milímetros. Aqui está ótimo! Eu separei 4 ingredientes para usar no recheio. O primeiro deles é o molho de tomate. Então vamos espalhar uma camada fina do molho. Em seguida vai uma camada de presunto fatiado, ou então pode ser o presunto ralado. Depois vem uma camada a gosto de queijo mussarela ralado, ou então fatiado.
E por último, finalizo com um pouco de orégano para agregar sabor. Viu? É bem simples. Feito isso, é só fechar a massa no formato de um rocambole. E no final, sele bem a massa para manter o formato. Prontinho, nós já estamos quase finalizando a receita. O próximo passo é cortar as fatias. Antes, retire e reserve as rebarbas de massa e comece a cortar as fatias na espessura que preferir. Os rolinhos de pizza eu uso a medida da faca, que tem 2,5 cm. É um bom tamanho para fazer os rolinhos. Lembrando que todos os ingredientes da receita estão anotados aqui na descrição do vídeo. Assim que cortar as fatias, vai acomodando elas dentro da assadeira untada e enfarinhada. Enquanto eu cortava as fatias, eu liguei o forno para pré-aquecer a 200 graus por 15 minutos. E antes de levar ao forno, pincele um pouco de molho de tomate nos rolinhos de pizza. Assim que estiver tudo pronto, vamos levar os rolinhos de pizza para assar no forno pré-aquecido a 200 graus. O tempo de forno pode variar um pouco, entre 25 a 35 minutos, dependendo do forno. No meu forno, ficaram assando por 35 minutos e eles ficam assim, lindos, dourados. A massa fica completamente cozida, macia. Tem um aroma delicioso do presunto, queijo, do orégano e principalmente da massa assada. Uma delícia! Essa combinação é de dar água na boca. E as duas massas aqui teve um rendimento de 42 rolinhos de pizza deliciosos. Se você amou esta receita, já me conta aqui nos comentários. Dessa forma eu posso trazer mais receitas deliciosas como essa. Que seus dias sejam cheios de sabores e alegria e que sua cozinha seja sempre um lugar de paz e harmonia. Até a próxima receita!